Bom, gente, a constelação familiar sistêmica, ela surgiu no trabalho de um alemão chamado Bert Hellinger. Ele hoje tem 93 anos, ainda está vivo. E é uma pessoa ligada há muitos anos, desde a sua juventude, à filosofia, à teologia, ao conhecimento da pedagogia. E depois ele agregou esse trabalho às atividades de grupo, porque ele foi trabalhar na África muito cedo e levou as dinâmicas de grupo, os trabalhos que já existiam relativos a grupo. E adicionou a isso o estudo da psicanálise, mais lá na frente, do trabalho da programação neurolinguística, que no final das contas era para auxiliar um trabalho terapêutico, e para auxiliar um trabalho de comunicação, porque tudo na vida tem a ver com como a gente se comunica com a gente mesmo e como a gente se comunica com o outro, Então, o que é que acontece? Quando a gente olha para o campo terapêutico, vendo unicamente o indivíduo, nessa abordagem que é a constelação familiar sistêmica, que hoje é uma ciência, a Hellinger Ciência, ela entende que o campo é maior. O indivíduo sozinho, ele não faz muita coisa. Ele mexe no seu campo a partir da consciência que vem. Mas ele sozinho, sem considerar o que está ao seu entorno, ele tem uma perca muito grande de consciência mesmo do que é o todo. Nosso comportamento, a partir da constelação sistêmica, mostra que nós não somos só seres que atuam pela própria vontade e têm um inconsciente, como Freud falou, mas que nós somos seres que estamos interligados, interrelacionados com quem veio antes, pai, mãe, avós, que a gente traz um outro campo, que não é um campo só genético, físico. Então, a minha genética, eu parecer com alguém, eu trago as coisas boas, eu trago também uma tendência a tais doenças, Isso tudo ganha uma amplitude maior quando você fala sobre as constelações sistêmicas. Ela ganha uma amplitude maior. Então, a gente entende que, na constelação, que o campo sistêmico, a teoria do sistema, ela amplia o trabalho de expansão da consciência. Você vai se tornar mais consciente do que você sente, da sua queixa, a partir do momento que você abre o campo sistêmico. E o campo sistêmico envolve pais, envolve avós, envolve sua história. E essa história, ela pode estar interligada à sua família de origem, ela pode estar interligada, às vezes você tem um casamento, interligada à pessoa com quem você se uniu e trazendo o campo sistêmico dela. Então, o tripé da constelação entende isso, que você respeita uma hierarquia e você não foge dela, que você, quando quer pertencer a um sistema desses, você vai fazer coisas que às vezes são boas para você e às vezes não são, mas que o sentido de pertencimento está envolvido, e que você também precisa respeitar uma outra lei que é um campo sistêmico de dar e receber. Tudo que foi dado demais e não foi compensado, alguém vai compensar. As novas gerações vão tentar compensar. Tudo que foi tirado também e precisa ser incluído. Então, tanto o excesso como a escassez precisa de um equilíbrio. Então, aí a constelação, ela trabalha essa teoria com o auxílio do grupo, quando é em grupo, e também de forma individual. E quando a gente olha para o campo das constelações, a gente vê que os emaranhados, eles estão a serviço de um campo maior. Então, mesmo aquilo que é destino, ele pode ser compreendido de uma forma mais integral. A gente se debate muito com aquilo que a gente não aceita. A gente às vezes não aceita por que foi que minha mãe escolheu esse homem, por que foi que meu pai escolheu essa mulher, por que foi que se separou no meio do caminho, por que foi que Deus tirou uma pessoa precocemente por um acidente ou morreu de uma doença. Então a gente tem um campo muito
muito propenso à negação, enquanto a gente pode incluir. Incluir, eu incluo a minha tragédia, eu incluo minha perda, eu incluo o lugar que eu pertenço na família, eu incluo o que meus pais fizeram, meus avós, para que eu possa, incluindo, ter um caminho de libertação. Então, a constelação, ela tem essa função. Eu incluo algo para que eu possa, lá na frente, olhar para isso tudo e deixar as culpas, deixar os medos e deixar as vergonhas, que às vezes faz com que a gente não caminhe. E às vezes a gente quer mudar aquilo lá, achando que somente eu dizendo não, eu não aceito, eu vou mudar. E não é assim. Às vezes a gente precisa ter a humildade de reconhecer que aquilo foi o que podia ser. E quando a gente tem essa vontade de reconhecer, primeiro tem que partir de um desejo de que eu posso encarar isso de frente e reconhecer essa história, não tentar julgá-la, mas tentar absorvê-la. Onde é que eu fico nesse contexto todo? E daí eu caminhar. Porque tudo aquilo que a gente aceita, que não é comodismo ou não é, porque eu estou estagnado, eu estou aceitando uma coisa. Não, aquilo que a gente não muda, a gente tem que aceitar mesmo. Então, às vezes sozinho ou num processo de terapia regular, convencional, eu não consigo chegar a esse ponto. E aí, quando eu chego nesse ponto, tudo fica mais leve, porque às vezes eu estou carregando esse fardo pesado que minha mãe carregou, que meu pai, que meus avós. Então, a constelação, ela olha hoje também para o campo do direito, do ensino, da saúde, das empresas, porque tudo tem a ver com isso. Aquilo que eu estou excluindo, que eu não olho, e aquilo que eu estou enfatizando, me colocando num grau de importância, ou enfatizando demais, e estou negando o que veio antes, e eu não estou respeitando essa hierarquia, bagunça o sistema. Então, é um olhar amoroso, generoso, para aquilo que a gente vive diariamente e que a gente sozinho, na racionalidade, não está conseguindo dar um lugar. E sem dar um lugar, você se perde, você incrementa com outras desculpas, né? E começa a montar um monte de historinha. Isso foi porque tinha que ser assim, porque tinha que ser assado. E, na verdade, é só historinha. O que é o que é. Então, o fato é fato. Agora, a minha historinha eu posso, né? Como a gente entende no trabalho de comunicação, que existe muita necessidade, até no campo de defesa de cada pessoa, distorcer a informação, omitir informação ou generalizar. Todo mundo faz assim. Ninguém fez assado. Então, quando eu tendo a distorcer, omitir e generalizar, eu estou contando histórias. E a constelação, ela é fato. Se aquilo ali é assim que aparece. E aí fica preso muito mais a constelação na solução do que no problema. Porque o problema, às vezes, é até a minha forma de representar essa realidade. Compreende? E aí, a partir daí, você pode, olhando para um campo maior, liberar, ver como cada um estava incluído naquele sistema, o que ocorreu e não ficar só justificando o porquê, mas simplesmente foi. E eu posso escolher ficar num lugar de vítima ou eu fico num lugar de amplitude. Eu me liberto e digo, pronto, eu fiz o que pude com aquilo que eu tinha, porque eles também fizeram assim. E eu tomo um lugar de contribuição para o novo, contribuição para a mudança, e não fico repetindo, batendo na mesma tecla, né? Aí é bem interessante. Agora, conhecer é imprescindível, porque você falar de constelação sem vivenciar uma constelação é como você ensinar alguém a nadar sem ela entrar na água, ou nunca viu um rio, uma piscina, um mar. E você vai tentar explicar a ela como é que ela vai nadar, né? Fica quase impossível. Então é isso. As constelações são a Helig Ciência, a constelação sistêmica, tem essa contribuição, essa posição hoje no nosso campo maior de terapias integrativas. Libertar através do movimento que eu incluo
que eu entendo onde é que está meu pertencimento, que eu respeito as hierarquias de quem veio antes, né? E que eu encontro um caminho de dar e receber, ou seja, um equilíbrio nessa balança. É aí que as constelações entram como uma contribuição maravilhosa.